Então, boa noite a todos. Vamos começar de novo, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Nossa Umbanda aqui no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Costa e eu venho trazendo vídeos relacionados à nossa religião de Umbanda, temas para médicos que estão em desenvolvimento, para irmãos que estão conhecendo a religião de Umbanda e todos aqueles que têm interesse. E todas as segundas-feiras, às 21h30, hoje eu me atrasei 8 minutinhos, um pouquinho menos, e a gente realiza as nossas lives todas as segundas-feiras, às 21h30. Vídeos relacionados à mediunidade, a tirar dúvidas, tá? Então a gente recebe muitas perguntas e a gente busca levar essas perguntas, as respostas a essas perguntas, aquilo que eu posso, através de vídeos também, tá? Hoje eu trouxe um tema aqui relacionado a sintomas da mediunidade e também alguns tipos. Logicamente que não vou me estender muito, tá? Porque a maior parte dessas informações você consegue buscar dentro do terreiro, ao lado do dirigente, da dirigente, para que você possa desenvolver a mediunidade, reconhecer algumas habilidades, alguns dons mediúnicos e pôr em prática. Então, eu fiz um pequeno slides aqui para a gente poder falar um pouco sobre o assunto e incentivar vocês a buscar o restante, né? Basicamente, o restante que você precisa para o seu desenvolvimento mediúnico dentro dos terreiros de Umbanda, dentro daquela estrutura ali que te acolhe para que você possa praticar a mediunidade de forma correta. Já deixei separadinho aqui algumas coisas para a gente poder falar, tá bom? Sintomas mediúnicos. A pergunta seria, né? Você sabe como reconhecer a sua mediunidade? Outras perguntas como sei que como sei qual é a minha mediunidade? Como é que eu sei qual seria a minha mediunidade? Sinto coisas, isso quer dizer que sou médium? Eu recebo muitas dessas perguntas, então eu juntei tudo para a gente poder falar de uma forma só, para a gente tentar esclarecer de uma forma mais fácil, tá? Olha aí quem está aqui, Sidney, do canal Axé Meu Povo, seja bem-vindo, meu irmão, já deixei o link lá no finalzinho, se vocês quiserem entrar, fique à vontade para a gente bater um papo no final, tá? Então o que acontece? São perguntas que chegam em nosso canal de uma forma... como é que eu vou dizer assim, deixa eu arrumar aqui, chega muitas perguntas dessa forma, então para não estar respondendo pergunta, eu falei, vou fazer uma live, fiz um vídeo essa semana falando sobre mediunidade, né? Vou fazer mais vídeos falando sobre mediunidade, porque as pessoas elas entram na Umbanda ou procuram um centro espírita, ou procuram um lugar onde é espiritualista para que possa conhecer a mediunidade, saber o que está acontecendo, ocorrendo com ela, né? Que tem aquelas informações, você é médium, precisa desenvolver, mas como? Esses sintomas que você tem, essas situações que você está passando, tem relação à sua mediunidade. E isso acaba, sem completar essa informação, acaba deixando o consulente e o médium muito, sei lá, o que eu vou fazer, meu Deus do céu, será que eu tenho que começar a incorporar, será que eu tenho que começar a trabalhar com os guias, né? Mediunidade, eu acho que não chega a ser uma coisa obrigatória, é um dom que todos nós temos, todos nós temos essas qualidades mediúnicas. Não gosto de falar dom, porque dá a impressão de ser uma coisa que eu tenho e que outros não têm, né? O que eu tenho é um dom e outras pessoas não têm. Todos nós temos mediunidade. Agora, temos mediunidades que temos mais afinidade, que temos mais facilidade de lidar com elas, né? Algumas habilidades. Agora de usar o termo habilidade, né? Eu tenho uma habilidade de psicofonia, de psicografia, de incorporação, né? Essas habilidades fazem com que a pessoa ela já tenha uma facilidade em lidar com essas qualidades mediúnicas. Agora, outras pessoas que têm mediunidade, né, mas não reconhecem as suas qualidades mediúnicas, elas acham que eu não incorporo, então eu não tenho mediunidade. E é nessa live de hoje que a gente vai tratar desse assunto para tentar quebrar um pouquinho esse pensamento tão rígido, né? Se a pessoa não incorpora, não tem mediunidade. Se a pessoa não incorpora, ela não pode estar no terreiro de Umbanda, porque no terreiro de Umbanda só todo mundo incorpora. Se todo mundo incorporasse, quem ia tomar conta da assistência, quem ia auxiliar, quem ia cambonear, quem ia ser os olhos do dirigente, da dirigente do terreiro, quem ia, né, estar ali atento, quem ia doar energia no momento em que, de repente, uma entidade precisa. Tudo é uma questão energética, tudo é uma questão
mediúnica, mesmo não estando incorporado, você está trabalhando a sua mediunidade. Mesmo fora do terreiro, você tem a sua mediunidade também. É aí que entra grandes situações em que dentro de um terreiro você tem uma ação mediúnica e fora do terreiro você pode ter tanto a ação mediúnica controlada, mas temos também alguns sintomas mediúnicos, né? Que dá sinais, alguns sinais. Esses sinais podem, quando você é bem desenvolvido, você consegue identificar o que está acontecendo e depois direcionar para o terreiro, para que o terreiro possa auxiliar no trabalho espiritual, tá? Se caso for um problema espiritual. Dalva Ferreira Alves, boa noite, seja bem-vinda. Antonieta Conceição, seja bem-vinda. Axé, sua bênção, Pai Sidney. Então vamos lá. Nós temos aqui, eu tenho essas perguntas que chegam muito para mim, é uma coisa absurda de tantas perguntas que chegam dessa forma. E eu coloquei aqui na tela, então, alguns, eu acho que está um pouco pequeno, deixa eu ver se está muito pequeno. Acho que dá para ler. Para quem tiver no celular, fica um pouco pequeno, mas, mas dá para ler assim. Alguns sintomas. O que são sintomas? São coisas que a gente sente, né? E pode, muita atenção, pode estar relacionado com a nossa saúde física também. Então, temos algumas situações em que a gente passa e a gente já direciona aquele sintoma à mediunidade. Nem sempre é mediunidade. Se é um problema desse, se está um sintoma relacionado à sua saúde física, você tem que, logicamente, procurar um médico, orientação médica, para saber se não é um problema de saúde, né? Aí, se isso for descartado, se dentro dos exames que você fizer, dentro das orientações do médico, você tiver ali, não é nada sério, não está relacionado à sua saúde, alguma doença, algum problema relacionado ao seu corpo físico, né? Na questão da ciência, medicina, então aí sim pode estar relacionado à espiritualidade e à sua mediunidade. Então temos alguns sintomas que a gente percebe-se muito durante um processo de desenvolvimento, uma pessoa que está muito na assistência, até médicos que estão durante um trabalho mediúnico, que é o suor excessivo nas mãos, né? A pessoa soa demais nas mãos, os bocejos durante as giras, toda gira de Umbanda, uma sessão espírita, você olha para um assistente e assistente assim, né? É uma movimentação energética também, formigamento nos braços, nas pernas, um vermelhidão nas orelhas, na bochecha, aquela que parece que está esquentando, sabe? Aquela sensação de que tá quente, um vermelhidão. Nós temos também os calafrios também, sensações frequentes de desmaio com tonturas. Tá? Isso tudo quando você estiver dentro de um terreiro ou num centro espírita também, onde a movimentação energética é muito maior e a presença de espíritos, esses sintomas muitas vezes podem aparecer. Você pode sentir. Fora do terreiro você não sente. Aí talvez seja um sintoma mediúnico, porque dentro de um terreiro onde há movimentação das energias, dos guias, das entidades que estão ali presentes, né, tem tudo uma estrutura formada de magia, falando, né, magisticamente falando, tem toda a estrutura formada, realizada, criada. Você está naquele ambiente onde a energia está presente. E algumas vezes você pode sentir esses sintomas. Então é sinal de que a sua mediunidade está apontando que você está sentindo a energia do ambiente, está sentindo a energia das pessoas. Então isso faz com que você possa falar, olha, eu estou sentindo isso, está me dando sonolência, é sintoma mediúnico também, né? A fadiga, aquela sensação de cansaço. Tem pessoas que durante alguns dias da semana, consequentemente, né, acordam muito cansadas, tá? Acorda com o corpo cansado, com a mente cansada também, palpitação no peito, aquela pulsação no peito, né? Aquela aperto. Ânsia de vômito, eu já vi muitas vezes isso acontecer com pessoas que estão na assistência, quando vai passar em um processo de descarrego, elas sofrem aquela ânsia de vômito, né? Fisicamente não vomita, mas aquela vontade, mas não sai, digamos assim, fisicamente não vomita, mas espiritualmente parece estar saindo algumas coisas do corpo espiritual dela, né? Do pretérito dela está saindo. Então quem é evidente tem essa visão, né? De ver aquilo saindo. Então, enquanto ela está com aquela ânsia de vômito, realmente ela está pondo para fora algumas coisas que estavam prejudicando o seu corpo espiritual. Pés gelados, dores de cabeça, dores nas costas, dores de cabeça também.
né, perda ou excesso de sono. Tem gente que... Eu sou uma pessoa que durmo tarde demais e quando eu também, às vezes, vou pegar no sono, eu pego no sono cedo demais. Então, a gente tem, às vezes, um desequilíbrio, de repente, na parte do descanso, né, no sono. A gente não consegue marcar aquela hora certinha para dormir. Então, isso também está relacionado à nossa mediunidade, perda de equilíbrio e o choro constante. Quando nós estamos no terreiro, vai tomar um passe, a gente começa a chorar, sem nada, do nada, começa a pôr para fora. O choro é como se fosse uma limpeza de dentro para fora também. Então, esses são alguns dos sintomas e temos vários outros sintomas que são avaliados dentro do terreiro. Boa noite a todos, o Thiago está aqui falando mediunidade e para psicologia é legal falar sobre as diferenças. Temos a parapsicologia também, isso eu não manjo muito não, tá? Ela tem isso aí, principalmente nas orelhas. Tá vendo? Esquenta meus ombros, nuca, chakra cardíaco, sono também, exatamente. Boa noite a todos. Sim, dores no corpo, realmente cansaço. Mandando um beijinho. A Eliane Pereira também está aqui presente. Terezinha Oliveira também está aqui presente. Boa noite. Pessoal, estou passando os comentários ainda no boa noite. Paralisia do sono quando não é sintoma pré-viagem astral, às vezes é mediúnico. Então, eu vou falar sobre isso também, que é a projeção astral. Então, desses que você está vendo aqui, desses que você está vendo aqui, são alguns. Existem outros ainda sintomas, muitos outros aí, que algumas pessoas sofrem, sentem, né? E acabam, digamos assim, misturando que é mediúnico e que é físico. Então, temos que descartar, por exemplo, uma pessoa que sofre de ânsia de vômito, ela pode estar com problema estomacal. Então, ela pode estar com problema realmente estomacal, ela precisa procurar um médico. Se o médico verificar e analisar que está tudo bem, e ela, toda vez que ela vai no centro, no terreiro, e ela sente essas ânsias, essa ânsia de vômito, então pode ser espiritual sim, né? Dores nas costas, muitas pessoas chegam lá no centro para tomar um passe e falam, estou com dor nas costas, estou com dor nas costas. Temos que ver se a pessoa não está com problema na coluna, no músculo, nos nervos, né? Problemas físicos. Tá? Se de repente ela procurou o médico avaliou, falou, não, você não tem problema nenhum, toma esse remedinho para dor, né? Aquela coisa toda. Aí ela, toda vez que ela vai no terreiro, ela tem aquela sensação de peso nas costas, o dor, né? Aquela sensação de que alguma coisa está pesada. É energético, é energia que a pessoa acaba absorvendo e aquilo fica acumulando. Né? Nem tudo é negativo, nem todos os sintomas estão relacionados à negatividade, a espírito obsessor, a quiumba, zombeteiro, nem tudo. Até mesmo porque você está no terreiro de Umbanda, você está numa assistência onde tem uma cúpula que preparada para aquele trabalho espiritual, onde tem guias espirituais que estão lá para te proteger do plano espiritual negativo. Então, nem tudo é negativo. Às vezes é algum sintoma mediúnico desajustado, podemos dizer dessa forma, ou ainda não reconhecido, ainda não bem desenvolvido, e que ao invés de ela equilibrar as energias, ela absorve, ela puxa. E aí o seu corpo reage, o corpo físico faz assim, olha, tem uma coisa aqui que não me pertence. E aí ela fala assim, ó, tá pesando nas costas. Ou dá uma sensação de suar as mãos, né? Começa a esquentar o rosto. Então tudo isso aí são acúmulos de energias que a gente vai absorvendo. Aí quando você toma um passe, você passa com a entidade faz o passe e tudo, aí você se sente mais leve. E muitas dessas passadas que o consulente toma com, né, esses passes que ele toma com a entidade, ele recebe da entidade, a entidade já chega já falando, né, olha, você tem mediunidade, precisa desenvolver, precisa estudar, precisa se preparar, até mesmo para o seu bem da saúde, porque chega um momento em que a mediunidade ela bate na porta e fala assim, ó, eu estou aqui, eu preciso que você aprenda, que você desenvolva para que você possa utilizar de mim para ajudar outras pessoas. Isso vai da fase, do momento da sua vida. Tem pessoas que vão no terreiro de Umbanda durante anos e anos e anos e anos, sentam na assistência, tomam o passe, não sentem nada, nada. Sai bem, né, entra bem, sai melhor, mas não tem nada de sintomas. Mas depois de muitos anos acabam sentindo tudo isso, porque é sinal de que a pessoa ela já tem as suas qualidades começam a aflorar. Né? Então aí é preciso desenvolver e começar a colocar em prática.
É aí que a gente vai começar a falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão de colocar em prática. Vamos lá. Eu vi que o pessoal estava escrevendo aqui, mas eu não estava lendo totalmente, né? Sinto muito sono excessivo, acordo cansada, muitas dores no corpo, tá vendo? São alguns desses sintomas. Duas porque eu também tenho 23 anos. Eu acordo cansado, o Wagner também está dizendo aqui, muitos no terreiro ficam cansados com sono, mas me sinto bem. A Carol está dizendo aqui, por vezes sinto mesmo meu coração acelerado. Uma angústia, um mal-estar no peito, parece que vai me dar um troço, mas isso me acontece em casa. Não tenho problemas de saúde, graças a Deus. Antonieta. É um sintoma mediúnico, é uma sensação de que você precisa, de repente, tomar pelo menos um passe. Quem muito não quer assumir a responsabilidade de se preparar, né, ou melhor, de preparar as suas qualidades mediúnicas para um trabalho em conjunto com outros médios para a prática de ajudar outras pessoas, a prática da caridade, você pode simplesmente ir semanalmente, quinzenalmente, tomar um passe, fazer alguns banhos de ervas para que dá uma aliviada, mas esses banhos são direcionados somente a uma entidade que pode falar, olha, dependendo da situação que você está vivendo, os sintomas que você está tendo, são ervas adequadas, tipos de banhos adequados para dar uma amenizada nesses sintomas, tá? Então, tem coisas que dá para ser feito para dar uma amenizada para que você possa tocar sua vida normalmente, tá? Mas é interessante você reconhecer que tem mediunidade. Agora, quando você sabe que tem todas essas sensações, todos esses sintomas, e não toma, de repente, você tem um problema desse daí, mas é um problema físico, né? Não é um problema espiritual, não é relacionado à mediunidade. E você não vai ao médico, esse problema vai agravando, né? E quando ele é tratado no começo, o tratamento ele é mais rápido e 100% de sucesso, que você vai ficar muito bem logo logo. Se você deixa gravar, o problema vai aumentando, 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 até que no último momento que você procura o médico, aí os remédios, os medicamentos serão mais fortes, o tempo de recuperação será mais longo, e assim a gente costuma falar que é a qualidade, a mediunidade daquele que também não procura também se desenvolver, estudar, dar aquela equilibrada. Então, muita atenção referente a isso. A gente não quer preocupar ninguém. Mas é importante, já que você gosta de ir num terreiro de Umbanda, que você vai para um terreiro de Umbanda, pelo menos fala assim, o vô, o caboclo, ou entidade, eu preciso de um passe, porque eu me sinto assim, assim, assim durante as sessões e fora das sessões. Aí a entidade com certeza vai captar essa energia, vai identificar qual é o sintoma que está aflorado e que está realmente desequilibrando, vai dar o passe e vai te dar o medicamento, o tratamento, o banho, né? O que naquele momento ele achar que é o melhor para você dar uma amenizada. E vai das orientações do guia. Não dá para a gente poder falar assim, não, toma isso porque vai melhorar. Imagina, eu aqui na internet, não sei de onde vocês estão. A pessoa vem falar que tem um sintoma desse, eu já chego com medicamento para a pessoa, falo assim, vai tomar um banho com erva tal. E a pessoa toma, aí depois passa uma semana, aquilo piora. Então, ao invés de amenizar, aquele banho aumentou mais ainda a carga energética. Então, cada caso é um caso. Cada pessoa não é uma pessoa igual a outra. Então, cada sintoma pode ser muito parecido aqui na telinha, como vocês estão vendo. Todo mundo pode ter um tipo ou dois tipos de sintomas, mas no momento em que você entra num terreiro, esses sintomas podem ser iguais, mas a mediunidade que está aflorando é diferente. Então, por isso que o tratamento ele é diferente para cada pessoa. Tá? Vamos ver aqui de novo. O que me acontece muito é chorar sem motivo. Os choros, mesmo tipo Maria Madalena, depois me sinto bem mais leve. Dizem que chorar é lavar a alma de dentro para fora. Eu sempre percebo que cada consulente que chora é uma mediunidade também. Então ela capta a energia do ambiente, ela percebe a energia que está recebendo dos guias, mesmo não estando incorporado, que o guia, estando ali espiritualmente presente, ele vai fazer aquela limpeza, vai tirar aquilo que está, como é que eu vou dizer assim, trazendo aflições para o coração dela, ela vai aliviar, e quando alivia é como se estivesse tirando um caroço de abacate dentro do coração, sabe? É como se estivesse tirando, e aquilo tem que sair através do choro, sai através do choro. Aí ela chora,
ela põe para fora, as lágrimas lavam, e aí quando termina ela sai mais leve. Então é um sintoma de mediunidade, por quê? Porque a pessoa ela captou isso, ela sentiu, e o sentir faz parte da mediunidade. Quando ela sente que ela recebeu uma energia, ela põe para fora aquilo que precisa ser para fora, né? Aquilo que precisa ser colocado para fora, então é um ato mediúnico. Ela está treinando, ela está limpando de dentro para fora, e ela está recebendo isso do espiritual. É muito interessante isso. Tem 6 meses que entrei na Umbanda, o Marco Antônio, né? E me sinto muito bem agora. Que bom, graças a Deus. O bom é sempre entrar bem, né? A maioria entra pela dor e acaba tendo que melhorar com o tempo. Luzia Bezerra, seja bem-vinda. Boa noite, eu sinto isso também muito. Olha quem está aqui, Sônia Cristina, seja bem-vinda, minha irmã, muito bem-vinda também, a Eliane Pereira. Os guias que recebo são maravilhosos, que bom. Todos os guias são, né? Eu acho que todos os guias, quando vêm para ajudar as pessoas, eles se mostram de uma forma... Sua ação é maravilhosa, não tem jeito. Na literatura espírita, o termo animismo é usado para designar um tipo de fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado. Isso mesmo, Tiago. Sem que esteja em um instrumento mediúnico da ação espiritual. Isso é. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite, São Pai, Alex, Renato Ribas. Seja bem-vindo, meu irmão, membro do nosso canal. Doou nas costas, doou no peito. Dói no peito, dói nas costas, dói no peito, o sono é uma pena. Vamos descendo aqui rapidinho, por isso alguns falam de fenômenos anímicos mediúnicos também. Isso é fato também, Tiago. Eu sou Luzia de Manaus, gostei, muito gratidão. Manaus, olha que legal. Bom, dá uma paradinha aqui, depois eu vou dar uma continuidade aqui. Passando para o próximo, nós já falamos bastante dos sintomas, tá? Para que vocês possam identificar que todos os sintomas temos que analisar com o médico, claro, problemas de saúde. Descartado qualquer tipo de problema de saúde, você vai para um terreiro e começa a ter alguns desses sintomas somente no momento da gira, da sessão espírita, que está no centro espírita também, isso, onde está a espiritualidade ali, né, sendo praticada, a mediunidade sendo praticada, e você começa a ter esses sintomas, é interessante que você pare um pouquinho, chega para o dirigente, para o guia, para a entidade que esteja lá e fale o que você sentiu, e fale o que você está sentindo. Tá? Para que isso possa ser tratado espiritualmente. Agora, a questão de colocar em prática futuramente é uma questão de definição. Quem define é você, tá? É você. Não é nenhum guia, não é nenhum terreiro de Umbanda que vai falar assim para você, ó, você está com esses sintomas porque você precisa desenvolver. Se você não desenvolver, essa situação vai piorar. E se piorar, sua vida vai para trás, não é bem por aí não, tá? Como qualquer tipo de problema físico, você é tratado e depois você volta à sua vida normal, é claro que você vai evitar algumas coisas para que você não retome, não volte a ter esses problemas de saúde, né? Então você vai se vigiar para que você tenha mais cuidado com a sua saúde para você não ter aqueles problemas novamente. Então a mesma coisa seria a mediunidade. Você vai tomar alguns cuidados durante o seu dia a dia para que esses sintomas eles não se desequilibrem novamente. Tá? Cuidados na questão moral, pensamentos, éticas, né? Atitudes, convivência com as pessoas, tudo isso você vai começar a se vigiar, porque a sua mediunidade ela pode sofrer desequilíbrio, já que você não vai começar a desenvolvê-la, então você precisa cuidar para que ela não sofra esse desequilíbrio, tá? Vou dar uma paradinha aqui nesse comentário aqui, porque aí depois eu não me perco. Vamos passar para o próximo aqui, deixa eu ver. Alguns tipos de mediunidade, como eu já falei em algumas lives que eu fiz, em alguns vídeos, eu coloquei alguns. Deixa eu acertar aqui, porque ficou meio cortadinho ali. Aí, agora sim. Alguns tipos de mediunidade, tá? Que é a psicografia, a incorporação, a psicofonia, xenoglosia, clareaudiência, clarofativa, claurigustativo, ou melhor, a gente pode falar, né? Mediunidade gustativa, olfativa, clarividência, vidência, pictografia, inspiração, projeção astral e psicometria. Essas são algumas, mas se você for estudar mesmo a fundo, tem mais de 70 tipos de mediunidade. O que é interessante nisso é que as qualidades, os tipos de mediunidades, elas vão se acoplando umas às outras. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma psicografia,
tá? A escrita, ela pode ter também a clareal, eu tenho uma dificuldade para falar essas palavras, clareaudiência, né? Ela pode ouvir, né? Ela pode ouvir, ela pode sentir, ela pode ter irradiação, ela pode ter uma inspiração e pode estar fazendo a psicografia. Então, uma qualidade, ela pode estar interligada a outras qualidades que faz com que você venha a praticar um tipo de mediunidade. A incorporação, por exemplo, ela não é um tipo de mediunidade, elas são vários tipos de mediunidades colocadas em uma ação, que é o acoplamento do espírito para com o acoplamento do corpo, dos corpos sutis do médium. E ali ele faz a manifestação através do seu corpo físico, manifestar o guia. Ali você vai ter a psicofonia, você vai ter a irradiação, né? Você vai ter a sensibilidade, você vai sentir o guia, você vai ter a audição também ativada, porque você vai ouvir o guia falar com você, né? Você vai ter olfativo, você vai sentir cheiro de charuto, de bebida, e ao mesmo tempo vai sentir o gosto da bebida sem ter bebido, né? Um preto velho sentir um gosto de café na boca, você fala assim, eita. Aí eu vou pede o café, né? Eles pedem um café chimpo, vou aqui, porque já vi até o gosto na boca. É uma mediunidade de que a gente coloca, claro, gustativa. Isso quando eu estou relacionando a um terreiro de Umbanda. Tá? Mas existem médiuns que, quando bem desenvolvido somente um tipo de mediunidade, ele vai trabalhar somente isso. Tá? Ele vai ficar mais atento nessas qualidades mediúnicas, onde ele vai trabalhar isso melhor. Então a psicografia é a escrita, onde a gente já viu isso, algumas dessas qualidades mediúnicas, elas são bem muito conhecidas, né? A psicografia, que o Chico Xavier era um exímio de psicográfico que tinha, né? Trazia as mensagens dos guias. Temos tipos de psicografia também, não é só um tipo. Tem a mecânica, a semimecânica, tem a de intuição, de radiação, de pensamentos, né? Sensitiva. Então aquela que o médium escreve até com a letra do espírito, com a assinatura do espírito, aqui, né? É uma coisa um pouco mais avançada. Então, até a psicografia na Federação Espírita aqui de São Paulo, pelo menos, onde eu estudei um pouquinho, a pessoa precisa treinar a psicografia, ela precisa treinar muito, muito, muito. Vem sempre um espírito, fala no ouvido, ele vai escrevendo tudo que ele ouve. Quando ele percebe aquela mediunidade de psicografia começa a avançar, ele começa a aflorar, ele começa a abrir melhor essa qualidade, começa a treinar, quer dizer, ele começa a ter essa habilidade mais controlada e até mesmo as letras começam a mudar, né? E a conexão que ele tem com o guia, ele é uma conexão tão forte que toda a informação, tudo que ele escreve, vai à frente daquilo que chega na cabeça dele. Então ele começa a ter mais confiança. É treinado, muito bem treinado. Por exemplo, uma psicografia ela tem que ser bem treinada. E o que tem a ver a psicografia na Umbanda? Muito, muito. Tá? O próprio médium, quando ele senta para escrever alguma coisa que o guia ele não consegue ouvir, ele pega um papel e uma caneta e começa a escrever, e ele consegue então passar para o papel a mensagem que o próprio caboclo, o preto velho, está querendo dizer para ele. Então é uma forma de comunicação, né? Talvez ele tenha uma dificuldade de entender, de ouvir, de ter uma percepção da conversa que o guia tem com ele, então ele passa isso para o papel, que para ele é muito mais fácil. Assim, eu tive uma fase na minha vida que eu fui assim, eu não conseguia ouvir meus guias de jeito nenhum e eles estavam sempre querendo falar comigo, eu pegava papel, caneta e começava a escrever. Aí depois começava a escrever, quando eu parava de escrever, terminava ali, aí eu falava, isso aqui serve para mim, pô. Caramba, obrigado, meu pai, obrigado. E guardava aquilo lá como se fosse uma boa mensagem, né? Claro, a incorporação, como eu falei, é o acoplamento mediúnico, onde os espíritos se acoplam no nosso duplo etérico, nos nossos chakras, e utilizam o nosso corpo físico para fazer a comunicação física com as pessoas, o contato físico, né? A afeição muda. Então, no terreiro de Umbanda é muito, essa é uma das mediunidades mais praticadas, que é você estar diante ao médium que está incorporado no guia e você olhar para o médium, mas ao mesmo tempo saber que ali não é um médium, é um espírito manifestado. Então você tem ali um contato físico, quer dizer, segura a mão do médium, mas ao mesmo tempo você sente que é do guia. E assim é o guia, ele precisa sentir a energia do consulente, então ele usa a energia das mãos do médium para ter o contato e sentir essa energia. Entendeu? Por isso da incorporação, para ver o contato energético e aí a gente poder identificar o que as pessoas estão passando. A psicofonia, que é praticamente a fala, né? Quando você está incorporado, você também tem a fala, o guia fala,
No começo é bem difícil, muito difícil o médium em desenvolvimento é começar o seu processo de incorporação, se ele tiver essa habilidade de incorporar com facilidade ou com dificuldade, não importa. Mas se ele ainda estiver desenvolvendo essa parte de incorporação, a fala acho que o chácara, a laringe, acho que é um dos últimos processos de desenvolvimento, quando o guia começa a falar e o médium não interfere, né, não toma a frente. Muita atenção nisso, porque é muito treino também. Quando o guia fala, vem sempre um cambone, vem sempre o dirigente, conversar com o guia incorporado ali no médium, ele conversa para quê? Para ir treinando a psicofonia do médium, para que ele possa permitir o guia falar, não bloquear. Então isso é um tipo de mediunidade que você vai ver muito na incorporação também. Xenoglosia significa que quando o guia ou o espírito incorporado fala, ou o próprio médium, né, não estando incorporado por uma irradiação, ele fala em outras línguas. Tá? Ele fala em outras línguas, línguas que ele não sabe, não reconhece. Quando ele não está incorporado, digamos que ele sofre um desdobramento, uma projeção, ele apaga e aí começa a falar em outras línguas, então ele está manifestando, né, através da xenoglosia e também da psicofonia, línguas de outras culturas, né, como o índio, um caboclo incorpora e começa a falar em língua indígena, seja lá qual for a língua que a gente não entende muito, né? Então ali naquele momento está utilizando esse canal que é a psicofonia, mas ao mesmo tempo que é uma linguagem que a gente não entende, que só eles entendem. Então, está muito presente também. A clareaudiência, que eu já falei que é auditiva, a olfativa, a degustativa, né? A clarividência, que é quando você tem uma visão além do presente, do que está para acontecer, ou melhor, ao contrário. Clarividência é quando você vê os espíritos, quando você vê o ambiente, a aura das pessoas, então você tem uma visão clara. E já a vidência não, a vidência é quando você vê alguma coisa além, né, ou tem uma certa premonição, você viu o que está para acontecer, ou viu o que aconteceu no passado, né, isso faz parte também de uma vidência. A pictografia são desenhos feitos mediúnicos, tá? Então, digamos assim, aqueles pintores mediúnicos que a gente vê, desenhar quadros, fotos e rostos de pessoas que já desencarnaram, é uma pictografia. Eu, muitas vezes, posso levar a pictografia até mesmo para os pontos riscados, que são grafias, e que é uma grafia mágica, né? Que o guia faz durante a incorporação, durante estar incorporado, e ele coloca seus desenhos, né? Seus pontos riscados. Aquilo também pode ter uma ligação com a mediunidade de pictografia, tá bom? Inspiração e radiação, nós já falamos que é algo que você sensitivo, né? Você é irradiado, você tem uma inspiração e você começa a fazer algo que seja que você sinta que veio do plano extrafísico, né? Como também a psicografia está muito relacionada à inspiração. E a projeção astral, que deve ser muito relacionado ao nosso duplo etérico, né? O nosso corpo mental, nossos corpos sutis, eles podem sair daqui, né? Não se desligar do nosso corpo físico, né? Mas a nossa mente, nosso corpo mental pode se locomover para outros ambientes, outras moradas. Pode ser física, lugares físicos, né? Lugares aqui na Terra, como também lugares no plano extrafísico. Então tem pessoas que vão para vários lugares, pode ser em estado de sono ou até mesmo conduzido por alguém especialista, alguém que esteja preparado para fazer a projeção astral ou muitas vezes chamado de viagem astral, né? Nossa mente viaja, vai para um ambiente, seja do plano físico, seja do plano astral. Então nós vemos, sentimos, depois retornamos, ou a projeção astral. E a psicometria seria aquela que a gente, quando toca em alguns objetos, a gente consegue ver o futuro e o passado, a história daquele objeto, a história por onde passou aquele objeto. A gente começa a ver uma história passando na nossa cabeça. Por exemplo, você está incorporado, o preto velho segura a mão ou uma foto de alguém, né? O nome de alguém que foi colocado num papelzinho. Quando ele coloca na mão assim, ó, vocês já perceberam que os guias fazem isso direto, né?
Ele está usando ali uma psicometria, por exemplo, ao tocar naquele papel, com o nome daquela pessoa, na foto daquela pessoa, a mente, o guia, ele consegue buscar a história daquela pessoa. Talvez você incorporado não consiga perceber o que está ocorrendo, mas o guia, o espírito ali, ele consegue. Então é uma forma do próprio guia entender o que passa pela pessoa, que a pessoa não está presente. Então qualquer objeto, qualquer peça, utensílio que a pessoa utilize, né, que tenha a energia dela, quando as pessoas trazem para o terreiro uma peça de roupa, por exemplo, o guia põe a mão, ele já capta. Ele está realizando essa psicometria, que ele vai buscar a história daquela pessoa, vai entender o que ela está passando naquele momento, ou o que ela passou no passado. Ele começa a entender um pouco sobre aquela pessoa que não está presente. Então, olha só que interessante. Todas essas algumas, né, quase todas as que estão aí, a gente já conseguiu perceber que durante uma sessão de um terreiro de Umbanda, de médios incorporando ou não, nós vamos perceber que todas elas estão presentes. Então nem sempre você, não estando incorporado, você fala assim, não incorporo, não sou médium, mas muitas dessas qualidades mediúnicas, se você se identificar com alguma delas que você já percebeu que tem, se você desenvolver, passar isso para o seu dirigente, olha, eu tenho uma sensação, eu estudei um pouco, parece que aquela qualidade mediúnica tal, eu tenho mais afinidade, porque tudo isso que acontece está relacionado a esse tipo de mediunidade. Eu poderia desenvolver somente ela? Sim. Começou os gatos, agora começou os gatos. Sim, você pode desenvolver somente ela. Depois, com o passar do tempo, isso pode, como eu falei lá atrás, as qualidades elas vão se juntando uma à outra. Você melhora uma, depois aparece uma outra, depois uma outra, e assim você começa a entender várias qualidades mediúnicas e sendo praticado numa ação só. Isso que é legal, tá? Deixa eu dar uma lida aqui agora no chat. Deixa eu voltar aqui no meu... Eita, peraí. É aqui mesmo, antes que eu saia da... Legal. Então, deixa eu fechar aqui.